Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. E antes de darmos continuidade ao livro, capítulo 9 do Adriana e Sara, Amizade que Dura, do R.R. Soares, espero que os irmãos tiveram uma passagem de ano abençoada para a honra e a glória de Deus, e esse ano de 2022, creio e tenho fé em nome de Jesus, que vai ser um ano de bênçãos, de vitórias e de realizações. Vamos dar continuidade ao livro, capítulo 9, sob o sol. As aulas recomeçaram. Aquele era o nosso terceiro ano na universidade. Adriana já estava gerenciando um departamento da empresa do pai, mas sonhava mesmo era com a presidência. Eu conseguira um estágio em um hospital público, e isso havia sido outro milagre em minha vida. Eu não conhecia pessoa alguma naquele local. Não tinha um padrinho, ou como as pessoas dizem, um pistolão, mas tinha o dono do ouro e da prata, o qual, quando abre uma porta, ninguém fecha. Isa perseverava nos estudos, entre amamentações e aulas. Nossa amiga vivia correndo de um lado para o outro, por vezes acompanhada de Gabriela. Costumávamos dizer que a menina se formaria com a mãe. O casamento não ia bem. Flávio dizia que Isa não lhe dava mais atenção, que agora viver apenas mãe. Mas estas eram desculpas para que vivesse de modo irresponsável. Isa não tinha esperanças e parecia conformada com a situação. Ela procurava pensar apenas em uma coisa, em sua colocação de grau, que aconteceria no ano seguinte. Sempre que eu insistia para que fosse à igreja, em uma reunião de oração pela família, ela esquivava-se, dizendo estar sem tempo. Ela ainda não entregara a vida a Deus. Adriana andava com um namorado secreto. Isa insistia para que nos apresentasse, mas ela sempre se recusava. Sabíamos apenas seu primeiro nome, Roberto. Segundo rumores, era um homem de meia idade que a pegava de carro rapidamente na porta da universidade, sem nem mesmo sair do carro. Eu estava preocupada com essa situação, pois temia que Adriana se envolvesse em algo errado, mas aparecia ela não nos contava quase nada mais de sua vida pessoal. Portanto, não os demais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Há 8 meses, Adriana vivia seu romance secreto. Entretanto, certo dia, um alvoroço em o portão da universidade chamou a atenção de todos. Como fazia sempre, Adriana saíra correndo ao término de sua aula, a fim de encontrar o namorado.
Contudo, naquele dia, existia mais alguém que a estava aguardando. Fomos atraídos por uma gritaria no portão principal, e ao chegarmos lá, vimos uma cena deprimente. Uma mulher de meia idade que dava tapas e pontapés em um jovem estudante, esbravejando, insultando mil. A esposa de Roberto descobrira a infidelidade do marido. Ela o seguira até ali em um táxi, e quando Adriana ia entrando no carro dele, foi bruscamente puxada pela mulher, que já a esmurrava. Meu Deus, porque as pessoas não conseguem porque as pessoas não seguem os conselhos das escrituras. Tomara alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimam, ou andará alguém sobre as brasas, sem que queimar os seus pés. Assim será o que entra a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquilo que o tocar. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma, e que tal faz achará castigo e vilipídio, e o seu próprio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. No caso de Adriana, furiosa era o ciúme da mulher. Roberto desceu do carro para tentar deter a ira da esposa, mas foi preciso 3 homens para segurá-la, pois, do contrário, ela mataria Adriana. Roberto enfiou a esposa no carro e saiu, cantando pneus. Adriana ficou ali, sentada na calçada, machucada e envergonhada. Ela não conseguia sequer nos olhar. Então estendi-lhe a mão, como faria Jesus. Eu e Adriana entramos em um táxi e fomos a uma padaria. Na praia, caminhar um pouco. Durante meia hora, andamos em silêncio. Por fim, Adriana interrompeu nossas reflexões. Eu sinto muito. O que exatamente você quer dizer com isso? Está arrependido? Não sei. Então você sente muito por si mesmo, pela vergonha que passou. Talvez. Jamais pode haver felicidade em algo errado. Tudo aquilo que é contra as leis de Deus e dos homens só nos leva ao fracasso e à frustração. Eu lhe disse, eu sei. Às vezes sabemos o que é certo, só não o fazemos. Adriana, há tantos rapazes por aí. Por que você foi se envolver justamente com alguém casado? O Roberto não significava grande coisa para mim. Era apenas uma diversão. Fui achada uma aventura, viver me escondendo.
driblando a esposa dele. Mas isso a magoou muito. Você já pensou se estivesse no lugar dela? Se fosse casada e alguém brincasse com seus sentimentos? Não sei eu sei que eu estou errada, que fui egoísta. Realmente, confirmei. Mas agora o tempo não volta. O importante é não cometer mais o mesmo erro. Caminhamos por mais meia hora. Tomamos um refrigerante e fomos para as nossas casas. Adriana foi-se lentamente carregando aquele peso de tristeza e derrota que recai sobre os ombros de quem dá lugar ao diabo. Já se havia passado um mês desde que ocorrera o escândalo no portão da universidade. Adriana andava angustiada e aérea, como se estivesse quebrando a cabeça para tentar resolver algum problema. Procurei sobre o que estava acontecendo, se poderia ajudá-la, mas ela sempre dizia a mesma coisa: preciso me redimir. Não tardou, contudo, que eu descobrisse o que havia em seu coração. Certa tarde, Adriana disse-me: Sara, vou doar um caminhão de brinquedos para um orfanato. Por que vai fazer isso, Adriana? Porque preciso me redimir diante de Deus. O quê? Como assim? Questionei. Por minha causa, o Roberto está se separando da mulher. Eu já disse a ele que me esqueça, volte para a mulher, mas ele disse que ela não aceita. Por isso, a minha consciência está doendo. Foi um caso sem importância. Ele não representava nada para mim. Mas a mulher dele agora quer o divórcio. Eu fico pensando nos filhos dele, que vão viver sem a companhia do pai. Por isso, acho que se eu ajudar algumas crianças carentes, Deus vai me perdoar pelo que eu fiz. Adriana, isso é um absurdo. Você não pode comprar Deus. Não é como sacrifício que recebemos o perdão dele. Se você se arrependeu, tudo o que precisa fazer é orar, pedindo perdão a ele e ir até aquela mulher que você ofendeu para também pedir perdão a ela. Não é tão simples assim. Deus não vai aceitar minhas desculpas, muito menos a esposa do Roberto. Eu sei disso. Desculpas, eu sei. Perdão. Eu não disse desculpas, eu disse perdão. Isso significa esquecer completamente o errado. E é exatamente isso que Deus faz. Como lemos em Miqueias 7:19, Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar. Você acha mesmo? Eu não acho. Eu tenho certeza. Ore antes de falar com a mulher do Roberto. Eu também vou orar. Por isso, peça a Deus que intervenha e toque no coração dela. Eu creio no poder dele, mas, também vou fazer isso. Mas é o caminhão de brinquedos.
dê por amor, por misericórdia e compaixão, e não pensando em receber algo em troca, nem mesmo um elogio. Nem mesmo um elogio, Adriana. Risos. Firmamos um propósito. No domingo seguinte, dedicaríamos o dia ao jejum e oração para que Deus falasse ao coração de Adriana. Adriana foi para a minha casa e depois de lermos a Bíblia e orarmos pedindo a Deus que nos perdoasse os pecados, começamos a interceder por aquela situação delicada, suplicando ao Senhor que tocasse no coração da esposa de Roberto. Aquele foi um domingo abençoado na presença de Deus. Como nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sequer sentimos fome ou o dia passar. Conversei bastante com Adriana sobre a necessidade de um compromisso com Deus por amor. Mostrei-lhe na palavra o quanto Jesus abominava o farisaísmo, que nada mais é do que a religiosidade hipócrita. A semente do genuíno evangelho foi plantada naquele dia no coração de Adriana. Adriana estava eufórica, feliz, quando veio correndo em minha direção com uma carta na mão. Minha amiga contou-me que, após o nosso jejum e oração, havia escrito uma carta à esposa de Roberto, na qual dizera o quanto se arrependera de sua atitude insana. Adriana suplicou-lhe perdão e fez um pedido que voltasse para o marido. Agora Adriana havia recebido a resposta, a qual era a carta que estava em sua mão. Adriana mal podia acreditar no que lera. A esposa de Roberto dizia: não tenho explicação para o que estou sentindo. Só sei que lhe perdoei. A raiva, a mágoa e o ódio que tomara conta do meu coração, simplesmente como em um passe de mágica, desaparecera. Realmente, não posso explicar o que ocorreu. A carta prosseguia com sábios conselhos para Adriana e a revelação de um fato. Roberto e sua esposa haviam feito as pazes. É assim que o Deus Todo-Poderoso opera, trazendo à existência o que humanamente seria impossível. Quando há ingrediente básico para que Deus haja, a fé, ele faz maravilhas. Adriana começava a vislumbrar o Deus que não é corrupto, que não se vende nem se deixa enganar, pois esquadrinha, ó Senhor, todos os corações e entenda todas as imaginações dos pensamentos. Irmãos, espero que os irmãos fiquem com este capítulo guardado no seu coração.
Que os irmãos venham a ter uma noite abençoada. Essa semana vai ter vídeo todos os dias para que a gente possamos terminar este livro para a honra e a glória de Deus e voltarmos com o nosso Deus tem uma palavra para você. Espero que os irmãos tenham uma noite abençoada. A paz do Senhor Jesus, fique com Deus.